Bom, então continuando aqui na implementação dessa auditoria, então vamos agora melhorar o código que nós implementamos aqui em relação a essa auditoria que nós fizemos aqui para o objeto, né, para a classe agência banco VO. Tá, então vamos aqui primeiramente no pacote de código fonte. Eu vou criar aqui uma classe no pacote com.t2tirp.padrão.servidor. Tá? Eu vou criar aqui uma nova classe. Vou chamar essa classe de T2TI ERP auditoria. Tá? E vou criar aqui um método public. Vou criar um método estático, tá? Para que não seja necessário instanciar essa classe para utilizar esse método. Public static void grava auditoria. E esse método ele vai receber como parâmetro, primeiramente, um objeto, tá? Que vai representar a entidade. Ele vai receber também o nome do usuário e a ação que está sendo executada. Ok? Então agora eu vou copiar esse código aqui. Vou tirar esses return, né, já que esse método ele não retorna, ele é um void. Ok. Vou consertar aqui as importações. E agora vamos fazer as devidas adaptações. Ok? Bom, primeiramente, eu vou criar aqui um objeto da classe class e vou instanciar esse objeto através aqui do método getClass da entidade que vai ser passado aqui como parâmetro. Ok? Logo depois, vou aqui excluir essa linha. Eu não preciso dessa outra também. Vou criar essas datas aqui anteriormente. Aqui eu vou modificar, tá? Vou colocar string hora atual. Já vou formatar diretamente essa data. Ok. Abrir uma seção com um banco de dados. Vou iniciar uma transação. Caso ocorra alguma exceção, eu vou realizar um rollback. E aqui no final, um commit. Ok. Bom, aqui eu já tenho a data atual, eu tenho a hora atual, eu tenho a classe, né, que está sendo passada aqui como parâmetro. Bom, eu tenho que buscar agora o usuário VO, né? Então aqui eu vou substituir esse código pelo nome do usuário. Ok, então busquei o usuário que está realizando a ação. Agora eu vou setar os dados
do auditoria VO. Então eu pego aqui o ID do usuário, a data do registro, a hora do registro. Agora nós vamos informar aqui a hora atual, a entidade. Bom, aqui agora nós vamos aqui substituir esse código por classe.getName. Ok. A ação está sendo recebida como parâmetro no método. E agora o conteúdo, nós iremos realizar aqui um outro procedimento, tá? Então, primeiramente, eu vou criar aqui uma string chamada nome método. Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou realizar aqui um laço, tá? Nos métodos que esse objeto, né, no caso esse objeto que está sendo passado aqui como parâmetro, contém. Tá? Como é que eu vou realizar esse procedimento? Bom, então aqui eu vou utilizar do reflection, tá? Do Java. Então eu tenho aqui uma classe chamada method, tá? Vou criar um objeto chamado m e vou aqui através do método getMethods, tá? Buscar os métodos dessa classe. Ok? Esse método getMethods ele busca somente os métodos públicos, tá? Esse getDeclaredMethods ele busca todos os métodos, mas eu só preciso aqui dos métodos que estão declarados como públicos, tá? Vou consertar aqui a importação. A classe method é do pacote java.lang.reflect.method. Ok. Bom, então eu vou aqui, nome do método, ele vai receber m.getName. Ok? Agora eu vou realizar uma seguinte verificação. Se o nome do método, tá? Eu vou aqui abrir, né, a classe agência banco VO para a gente analisar os métodos que essa classe possui, tá? Então eu tenho aqui os atributos, né, e logo depois os métodos. Aqui eu tenho os dois construtores, tem o método getID, o método setID, o getCódigo, o setCódigo e assim por diante, tá? Os métodos que me interessam aqui nesse momento são esses que iniciam com get. Tá? Então, por que eu preciso desses métodos? Para buscar o valor que está setado em cada atributo. Então, por exemplo, aqui eu vou chamar, tá? Aqui através do reflection, os métodos getNúmero, getCep, getMunicípio IBGE, tá? E cada chamada desses métodos vai me retornar o valor aqui, por exemplo, do número, do CEP, do município IBGE e assim por diante. Ok? Então vamos lá. Se o nome do método começar com get, o que eu vou fazer? Eu vou invocar esse método. Tá? E como é que eu vou invocar esse método? Bom, aqui também no reflection, tá? Nesse objeto method, eu tenho aqui uma opção, uma função, né, chamada invoke, tá? E nesse método invoke, esse método invoke ele vai invocar, né, ele vai chamar o método que você está passando aqui como parâmetro, tá? E quais são os parâmetros que eu vou informar dentro desse método?
Bom, se nós analisarmos aqui o Javadoc, vocês podem perceber que aqui ele recebe primeiramente um objeto, né, um objeto da classe Object, e depois ele pode receber vários objetos ou nenhum. Tá? Então o que nós vamos passar aqui como parâmetro desse método? No caso vai ser a classe, né, a classe que está sendo passada ali no parâmetro desse método, no caso já é a entidade. Tá? E vamos passar aqui um valor nulo. Tá? Por que isso? Porque esses métodos get, se vocês perceberem, eles não recebem nenhum parâmetro. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Eu vou chamar esse método, por exemplo, aqui se for o método getSep, eu vou chamar o método getSep, tá? Da classe que está sendo passada aqui como parâmetro e não vou informar nenhum parâmetro. Ok? Então aqui eu vou invocar o método getSep sem nenhum parâmetro. E é justamente dessa forma que você chama esse método getSep, né? Ele não possui nenhum parâmetro. Ok? E o que esse método invoke retorna? Ele retorna um objeto, né? Um objeto da classe Object. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma outra string chamada conteúdo, tá? E vou instanciá-la aqui com conteúdo vazio, né? E a cada chamada desse método, o que eu vou incluir nessa string conteúdo? O conteúdo vai receber o próprio conteúdo mais m.invoke, né, o resultado desse método. Ok? Só que para que a gente deixe da mesma forma que nós fizemos anteriormente, ou seja, o nome do atributo igual e o valor do atributo, o que nós devemos fazer? Bom, para isso eu vou criar aqui um outro objeto do tipo int, vou colocar aqui tamanho, nome, método, tá? E vou setar esse objeto como o nome do método .length. Ok? Então aqui eu tenho o tamanho do nome desse método, tá? Por exemplo aqui, o método getNúmero, ele tem aqui 9 caracteres, tá? Só que eu só quero essa parte aqui do nome desse método. Eu só quero o número, tá? Eu não quero aqui a parte get, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui do método substring para pegar somente essa parte final dessa string, né? Do nome desse método, ok? Então aqui eu vou setar como nome método ponto substring. Eu vou iniciar do caractere 3, né, até o tamanho total dessa string. Ok? E vou incluir aqui também um igual. Certo? Então o conteúdo ele vai ser setado como o nome do método igual ao valor desse atributo. Ok? No caso aqui, ele vai ser setado como número e o valor que estiver setado nesse atributo número. Tá? Após percorrer esse laço, agora sim, eu vou setar o atributo conteúdo do meu objeto auditoria. Tá? Então essa parte aqui nós já podemos apagar. Feito isso, agora eu posso salvar os dados dessa auditoria. Ok? Bom, então vamos testar esse código que nós implementamos. Então vamos lá. Então eu tenho que realizar aqui algumas alterações também
nesses métodos que nós alteramos aqui, o load action. Eu não preciso mais dessa parte que foi implementada aqui. Eu vou substituir esse código pela chamada aqui do método grava auditoria da classe T2TI-RP auditoria. Então, o que eu vou passar aqui como parâmetro? A agência banco, no caso aqui o VO, o nome do usuário, user session parse.get username, e agora a ação. No caso aqui, essa ação é uma ação de consulta. Ok. Da mesma forma eu vou fazer aqui nos outros métodos. No delete, só que no delete a ação é uma ação de exclusão. No insert, aqui a ação inserção, e agora no update. A ação aqui, alteração. Ok. Existe aqui um erro, ficou faltando consertar os imports. Ok, então agora nós já realizamos a chamada para esse método aqui da classe T2TI-RP auditoria. Então vamos agora, vou verificar aqui, vou parar o Tomcat, limpar o projeto e executar novamente a aplicação. Eu vou fechar essa aplicação que estava aberta aqui anteriormente. Está aqui realizando os procedimentos, né? Esse erro que está sendo mostrado aqui foi um erro que aconteceu lá no início, né? Que ele apenas mantém o histórico do log, né? Isso aqui é o log do Apache Tomcat. Ele já abriu aqui o link. Vou clicar agora em executar, realizar o login. Primeiramente eu vou acessar aqui o banco de dados, tá? Fazer o seguinte, eu vou excluir esses registros aqui dessa tabela, facilitar aí a visualização. Então aqui em agências bancárias, né, eu vou incluir uma nova agência bancária. Foi incluída uma nova agência, eu vou realizar aqui uma alteração. Então, primeiro, para realizar essa alteração, eu já realizei uma consulta, né? Então, eu vou alterar aqui para teste. E agora eu vou realizar uma exclusão. Ok. Se nós verificarmos aqui no banco de dados, nós temos aí essas 4 ações que foram executadas, também gravadas, né? Então, temos aqui o ID do usuário, a data do registro, a hora do registro, a entidade, né? No caso foi a agência Banco VO, a ação que foi executada, uma inserção, uma consulta, uma alteração e uma exclusão, e aqui o conteúdo desses objetos, tá? Então nós temos aqui o banco, o CEP, o código, o nome. Se vocês perceberem, nós esquecemos de incluir o separador desses atributos, tá? Que nós utilizamos lá, o pipe, ok?
E outra coisa também que nós podemos verificar, que aqui no final, ele também está trazendo aqui o método getClass, ok? Essa informação nós já estamos guardando lá no atributo entidade, tá? Então nós não precisamos também executar o método getClass. Esse método getClass, ele é por padrão, né, um padrão do Java, ele já vem automaticamente em todos os objetos, ok? Então vamos aqui realizar uma pequena alteração aqui no T2TIRP auditoria. Aqui no if nós iremos incluir o seguinte: se o método começar com get e esse método e também se o nome do método for diferente, getClass. Então tenho que incluir aqui uma exclamação. Ok. E agora eu vou incluir aqui no final da string o caractere pipe, tá? Para separar os atributos. Tá? Se vocês perceberam, quando eu salvei aqui, vou até salvar aqui novamente, tá? Aqui no NetBeans, ele já implanta automaticamente essas alterações que eu fiz. Tá? Como aqui nós realizamos apenas alteração no lado do servidor, então você pode executar a aplicação novamente, que essas alterações já serão consideradas. Tá? Então, você só precisa ali limpar o projeto, executar novamente quando você realizar alterações, principalmente no lado do cliente, na aplicação que faz parte do lado do cliente. Tá? Então vou aqui novamente acessar esse link, executar, realizar o login. Bom, vou aqui apenas fazer uma consulta a uma agência bancária. Tá? Vamos aqui novamente nas tabelas. Vou atualizar os dados dessa tabela. Nós já temos aqui um outro registro, ok? Um registro de consulta. Né? E agora nós temos aqui os atributos separados pelo pipe. Temos o CEP, o código, o nome, o logradouro, o número, município e IBGE, a UF, o telefone, o gerente, ok? Temos aqui todos os atributos lá do VO, agência Banco VO, ok? Bom, então dessa forma nós vimos aí como realizar, né, a gravação dessa auditoria de uma forma genérica, né? Então de uma forma mais simples. Tá? Nós utilizamos aqui então do Reflection.